Oi, meninas. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo certo com vocês? Estão conseguindo me ouvir? Sim, Então tá bom. Então, feliz ano novo para vocês. Esses fogos aí são para entrarmos, né, esse 2021 aí bem animados. Gostaram dessa novidade aí? sim, para você também. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Carol, Gisele, Maria, Pamela, sejam bem-vindas. Obrigada igualmente. Então tá. Estão me ouvindo numa boa? Senão a gente coloca o fonezinho. Ah, o fone não aparece. Ah, é? Tá bom? Melhorou agora? Meninas, vamos lá então. Vamos relembrar um pouquinho que a gente viu já na semana, as aulas anteriores. E a gente vai entrar no assunto novo hoje, né? Todo mundo com a apostilinha? Não sei se eu estou ouvindo vocês. Alguém está falando? Sim, estou com a apostila. Ah, legal. Consegui ouvir. Beleza. Então tá, agora a aula vai numa boa. Lembrando, né? Vamos participar. A professora gosta que vocês participem. Então, lembrando, né, a apostilinha de vocês, certo? Desenvolvimento pessoal. Eu uso um pouco a antiga também, né? Então, tem os conteúdos da antiga e um pouquinho da apostila de vocês que vocês têm em mãos, tá? Seguindo aquela rotina que a gente já tinha comentado, né, na primeira aula, que fez a apresentação do conteúdo que a gente vai estar abordando juntos aí, ok? Então, vamos relembrar um pouquinho aquilo que a gente já viu, que foram as aulas anteriores, né? Então, a primeira aula lá no dia 24, a gente se conheceu um pouquinho, a gente fez a avaliação do educador, né? Aí a gente começou com falando sobre as funções do atendente, né? Também entramos um pouco sobre relacionamento interpessoal e daí na aula seguinte a gente continuou com relacionamento interpessoal e falamos sobre trabalho em equipe. E depois do trabalho em equipe nós entramos em ética e valores. Aí foi pedido trabalho para vocês, né? Onde vocês
já entregaram, que era responder algumas perguntas, certo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha, hoje é dia 5. Nós vamos abranger um pouquinho sobre ética e valores e entrar no assunto novo que é marketing pessoal. Nós temos dia 12, dia 19. Aí, se precisar de mais uma aula, daí eu vou pedir mais um dia, mas provavelmente mais umas 3 aulas aí, mais 2 ou 3 aulas, tá? Ó, então hoje eu ia ver tua barriguinha, Pam. Ó. Mas depois você abre aí a câmera pra gente te ver, então. Tá bom. Então tá. Eu tô tentando compartilhar aqui, vamos ver se dá certo agora. Acho que agora vai. Tá. Só me dá um feedback se vocês estão vendo a apresentação que eu compartilhei, tá?
Sim, Ah, então tá bom. Vamos para lá, então. Aparece para vocês, então, a aula de hoje, Ética e Valores? isso. Então, tá. Seguindo, então, o slide aqui. O que seria a, a ética, né? Que a gente O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pequena revisão, relembrar então os assuntos que a gente já viu o ano passado para a gente retomar e dar continuidade no conteúdo, né? Então, o que é ética, né? De modo simplificado, nada mais é do que o modo de ser, né? A ética significa o modo de ser. Normalmente, segundo a apostila de vocês, a gente fala, usa uma palavrinha muito importante, né? Que é a palavra respeito. Queria que vocês abrissem a apostila de vocês lá na página 70, capítulo 14, que fala ética na farmácia, tá? Então, ali no texto, ela usa exatamente essa palavra respeito, né, que seria em relação ao relacionamento, né, que nós temos com as pessoas, entre as pessoas, e visando exatamente essa questão do atendente de farmácia, com todo os aspectos que a gente já viu e ainda vai ver, né, relacionados ao atendente de farmácia. Essa palavrinha respeito é o que define muito essa questão da ética como atendente na farmácia e até num aspecto mais global, né? Então, o significado da ética seria um modo de ser. E tem três palavrinhas em que a gente pode medir essa ética, né? Que é quero, posso ou devo, né? Ou seja, como é que eu posso saber se eu estou sendo ético ou não? É exatamente medindo através dessas palavras. A ação que eu quero fazer, né? Eu teria que passar por essas três palavrinhas. Então, a ação, a atitude, né? Eu quero fazer, mas será que eu posso fazer? Ela passa pelo quero, ela passa pelo posso, mas ela também deve ser avaliada pelo devo. Então, se ela passa pelas três palavrinhas, quero, posso e devo, estar sendo ético o que você está propondo fazer. Concordam comigo, meninas? Sim, Então, para a gente ter certeza de que o que eu estou fazendo é ético, né, eu sempre tenho que passar pela aprovação dessas três palavras. Eu quero, mas não é somente querer. Eu posso fazer e além de querer e poder, então, se eu devo fazer, certo? Do mesmo modo, seguindo, então, o que a gente estava já vendo as aulas anteriores, né, ano passado. Deixa eu seguir aqui. Ética é questão de escolhas, né? Por que a ética é uma questão de escolhas? Eu posso escolher ser ético ou não exatamente pelo que a gente acabou de ver, que pelas palavrinhas sobre o querer, né? Então eu posso fazer o inverso. Vamos voltar lá. Então eu faço o inverso. Eu devo fazer, certo? Mas o dever fazer, eu vou perguntar para mim mesmo se eu posso fazer e então se eu quero fazer. Então, a ética, ela pode vir no inverso dessas palavras, aonde vem essa questão da escolha. Eu posso escolher ser ético ou não. A questão é a consequência, né? Ou seja, qualquer ação tem a sua reação. É a questão do plantar e colher, é a questão da escolha. Né? Eu posso escolher fazer ou não fazer, o que é certo, o que é errado, o que é ético ou não. Né? Então, a ética é uma questão
de escolhas. E daí a gente viu um videozinho, né? A ética vezes a moral. E daí qual é a diferença entre ser moral e o que é ser ético, né? Aqui na questão da ética e da moral, normalmente eu comparo em relação, e acho que eu falei isso no passado para vocês, trazendo isso para a via particular, né? Em relação a princípios e valores, certo? Deixa eu ver, tem alguém pedindo para entrar. Olá, Daiane. Boa noite. Maria Félix, boa noite. Tudo bem, meninas? Feliz Ano Novo. Boa noite. Feliz Ano Novo, meninas. Deixa eu até colocar aqui, peraí, vou ver se consigo colocar de volta. Obrigado. Ó, alterando o plano de fundo. Feliz Ano Novo! Sem homenagem a vocês. Obrigado. Tá? Fogos, muitos fogos. Ok. Então, voltando lá na nossa apresentação. Todo mundo acompanhando, então? Ali na apresentação, nós estamos no slide onde diz ética e moral. E eu costumo trazer isso para a parte comparando, né? Ética e moral vezes princípios e valores. Então, princípios e valores é algo pessoal, particular, individual, do indivíduo, né? No particular. E a ética e moral visando sociedade, certo? Então, quando a gente fala ética vezes moral, eu estou falando sobre uma lei comportamental em relação à sociedade. Quando eu falo sobre valores e princípios, eu estou falando sobre algo individual. Então, eu normalmente comparo para a gente poder entender que princípios e valores vai reger a minha vida no meu individual, correto? E ética e moral, ela vai reger a sociedade. Então, a ética, ela é algo que ela não vai mudar, ela é imutável, né? Pode passar anos, décadas, ética vai ser ética sempre, a mesma, né? Eu posso sair do Brasil, ir para o estrangeiro, lá o que vai ser ético também será ético aqui. Porém, o que é moral? Né? Moral, ela está relacionada à cultura, aquilo que pode ser alterado de acordo com o que vai mudando na sociedade, ao passar dos anos e da sociedade tendo essas alterações de comportamento. Né? Então, essa define a diferença de ética e moral, certo? Todo mundo consegue entender isso? Porém, ética e moral seriam leis que regem a sociedade, trazendo valores e princípios, isso daí seria para o individual, né? O indivíduo daí tem os seus valores e seus princípios, né? E daí uma pergunta que eu faço para vocês é: vale a pena ser ético de acordo com o material que a gente já viu ano passado, que eu pedi até uma tarefinha para vocês? Vocês acham que vale a pena ser ético? Agora eu gostaria que vocês participassem. Podem falar, meninas. Uma de cada vez. Vale. Ótimo. Até de acordo com o que a gente viu no vídeo, né?
eu vou até passar um pouquinho ali para a gente relembrar. Vale a pena ser, né? Aquele vídeo ali que passou rapidinho é aquele vídeo lá daquele programa do aprendiz, certo? E aí eu deixei uma tarefinha onde eu fiz algumas perguntas para vocês. O que é ética, qual a diferença entre ética e moral, e o que você viu no vídeo em relação à ética, tá? Esse aqui foi o exercício, então, deixado, né, o ano passado, quando a gente viu esse material. E a gente vem, então, para a ética e o comportamento profissional. Aí eu queria ir um pouquinho na apostila com vocês. Todo mundo está com a apostila aí em mãos? Sim. Ótimo. Então, capítulo 14, página 70. Eu gostaria que vocês dessem uma lidinha agora, individualmente, tá? Que a gente vai falar um pouco sobre ética na farmácia, tá? A ética já direcionada, que é a ética profissional, direcionada exatamente para o atendente de farmácia, ok? Oi, Sônia. Tudo bem? Todas vocês estão no grupo do WhatsApp ali, meninas, que eu quero dar presença para vocês por ali, tá? No grupo. E daí eu não estou com a pauta aqui para dar presença para vocês, está na escola. Para dar presença para vocês. Então tá a Carol, tá a Daiane, tá a Gisele, tá a Maria Félix, a Maria Santos, a Pamela e a Sônia. É isso? Esqueci de alguém, gente?
Sim. Carolina Gonçalves, né? Ok. Então tá. Vamos seguir, então. Lá na apostila de vocês, que vocês têm em mãos, capítulo 14, página 70. Deixa eu ver se eu apareço aí. Aqui. Tá, dessa apostila de vocês. Desenvolvimento pessoal de atendente de farmácia. Aqui, o capítulo 14. Uhum. Maria Aparecida Mendes. Okay. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, então, lá na apostila, tá? A parte que diz fundamentos, na apostila, ela diz assim, né? A palavra ética está intimamente ligada à palavra respeito. Lembra que eu tinha comentado, então, que essa palavrinha, ela está ligada, interligada à palavra ética. Então, tudo que eu quero poder explicar que seria ético, ela está correlacionada à questão do respeito. Então, automaticamente, quando eu respeito alguém, eu vou ser ético com essa pessoa, né? Ou seja, em síntese, se o atendente de farmácia souber respeitar os clientes e seus colegas de trabalho, estará agindo com ética. Então, se você quer ser um atendente de farmácia ético, então você vai agir com respeito. Automaticamente você vai estar sendo ético também, certo? Tio. Mandar o link de volta. Seguindo então na apostila, diz assim, né? No entanto, a maior dificuldade em praticá-la é que a ética também está envolvida com valores de o indivíduo. Por isso que quando eu falo sobre valores e princípios, eu também vou falar sobre moral e ética e vice-versa. Quando eu falar sobre moral e ética, eu também vou falar sobre valores e princípios. Por quê? Novamente, exemplificando aqui para vocês, quando eu tenho os meus princípios, os meus valores, automaticamente eu também vou exercer a ética, né, e ser um profissional ético, porque são bases também os meus valores e princípios, certo? Então não tem como eu separar essas duas coisas. Por quê? Princípios e valores ele vai ser algo individual e a moral e a ética ela vai ser algo para a sociedade. Uma lei, uma norma, uma forma de viver, né? Para que a sociedade possa viver bem e de uma forma que possa ser saudável para todas as pessoas que compõem essa sociedade, existe a moral e existe a ética, que é uma lei, que é uma forma, né, de conduta, de proceder, que é saudável para todo mundo. Então, nós temos, então, uma sociedade saudável. Automaticamente, com indivíduos saudáveis, que também têm os seus princípios e os seus valores individuais, certo? Então, não tem como eu separar essas duas coisas.
E quais são, então, os meus valores como indivíduo? É o que a gente vai abranger então, um pouco mais adiante, tá? Com esses valores podem mudar. Como esses valores podem mudar, pois depende da cultura, da idade, da criação, né, da família, entre outros fatores. Algumas considerações são importantes para orientar o atendente de farmácia na prática das atitudes éticas do ponto de vista profissional. Ou seja, aquilo que pode ser um princípio e um valor para você pode não ser para mim. Correto? Os meus valores podem ser diferentes para você. Mas não quer dizer que isso vai ser base para que a ética profissional possa ser alterada. Ou seja, o que é ético para você pode ser para mim. Isso não funciona. A ética é para você e para mim, porque a ética é uma lei para a sociedade, para todas as pessoas, certo? Então, por isso que a gente vai trazer aqui alguns pontos fundamentais que a gente precisa observar em relação a essa palavrinha bem importante que é o respeito, certo? E daí, como é que eu devo ser ético? Qual que é a prática da ética? É o que a gente vai ver aqui, tá? Então, em suma, quando o atendente de farmácia estiver trabalhando no estabelecimento farmacêutico, deve, independentemente das suas crenças, dos seus valores, agir conforme a ética de um profissional de saúde, certo? Então, é o que a gente vai abranger aqui. A sua conduta como profissional e como profissional ético. O ambiente farmacêutico envolve uma diversidade de clientes, diferentemente de outro ramo comercial. Por quê? Né, a gente traz essa questão de que quando a gente fala sobre atendente de farmácia é algo diferente, porque o ambiente onde esse atendente vai trabalhar é um ambiente diferente, né? Você vai estar tratando da saúde de pessoas, né? Então é um assunto onde é um pouco mais frágil, seria a palavra, né? O ambiente farmacêutico envolve uma diversidade de clientes. Então, na farmácia, o perfil dos clientes ele é variado, né? Pois se encontram diferenças significantes no padrão e na relação ao gênero, religião, situação financeira e social, certo? Cor da pele, etnia, grau de escolaridade e orientação política e outras coisas ainda. Então, são uma diversidade enorme, né, esse público em que o atendente de farmácia vai estar tendo contato, são eles os tipos de clientes que você vai atender, em situações diferentes, certo? E por isso que a gente fala muito sobre a ética na farmácia, tá? Diante disso, então, é normal que cada atendente de farmácia tenha sua preferência ou identificação de um grupo, ou seja, você como atendente de farmácia, você vai ter os seus gostos, né? E então vai se identificar com certos tipos de pessoas. Mas não é por essa razão que você vai escolher o cliente que você vai atender. Concorda comigo? Então, aonde a gente vai abranger essa questão da ética? Eu, como pessoa, tenho os meus princípios e valores, e como profissional ético, né? Eu preciso entender que ali eu sou um atendente de farmácia e não mais a fulana de tal ou ciclano de tal. Eu sou um atendente e eu estou ali para atender todo tipo de cliente que vier à farmácia, independente da cor, da raça, da religião, da crença, seja lá o que for, tratá-los de forma igual em relação a essa questão do respeito, né? Porém, o atendimento ele deve ser personalizado, né? A gente tem que, quando a gente for falar sobre atendimento, a gente vai ver que tem essa questão da individualidade. Eu tenho que atender cada pessoa como se fosse única, né? Então, tentar focar exatamente essa questão. Quando a gente for falar, abranger esse assunto de atendimento, tá? Nesse momento, a gente está falando sobre a ética. Então, eu preciso primeiramente entender que quando eu falo sobre ética na farmácia, sobre ser profissionalmente ético, a primeira coisa que eu tenho que entender é que ética está correlacionada à palavra respeito, e respeito é respeitar todo tipo de pessoa e atender todos os tipos de pessoas iguais, certo?
Seguindo na página 70, lá embaixo diz assim, ó, para que os serviços prestados de atendente de farmácia possam ser de alta qualidade e ética, abaixo segue uma lista com o intuito de orientar sobre qual a postura mais adequada envolvendo o ambiente farmacêutico. Então, qual que é a postura que se espera de um atendente de farmácia? Primeiro ponto, mantenha sigilo. Segundo, seja discreto. Terceiro, apenas prometa aquilo que consegue cumprir. Depois, separe o profissional do pessoal. E, por último, ética com a decisão médica ou farmacêutica. E agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma, porque elas são bem importantes, tá? E se você tiver alguma experiência, algo que você já vivenciou, aí eu quero que você compartilhe com a gente, tá? Então, abra o microfone e participem conosco. O que eu vou pedir, para que não fique eu aqui falando e lendo sozinha, vou pedir para vocês lerem para mim. Então, primeiro eu vou começar com a Pamela. Pode ler para a gente Mantenha Sigilo? Depois a Gisele, pode ler para mim Seja Discreto? Sim. Ok. Pamela, pode começar? Qual, profe? Pode ler para a gente, página 71, Mantenha Sigilo. Ok, só um pouquinho. Tá. No Aí, exercício do... Posso começar? Pode, claro, a gente só vai acompanhar você aqui. Tá bom. Mantenha sigilo. No exercício do cargo como atendente de farmácia, existe a ética por meio da interação com o cliente. As informações pessoais que precisam ser consideradas segredos de concessionário, pois ao receber um cliente, o atendente de farmácia pode se deparar com várias situações sobre a existência de uma doença grave, dependência por drogas, gravidez, adultério e etc. Independentemente da situação encontrada, em hipótese alguma, as informações dos clientes deverão ser comentadas com os colegas de trabalho ou até mesmo com os familiares. Esse sigilo profissional é fundamental para manter a integridade moral dos clientes. Agindo ao contrário, promove-se o desrespeito com o próximo. O atendente de farmácia deve entender que, quando um cliente revela uma informação pessoal, não significa que o fez por se considerar um amigo íntimo, mas apenas por essa informação é fundamental para o atendimento adequado. As consequências de transmissão de uma situação pessoal de um cliente podem ser gravíssimas. É dever, acima de tudo, do atendente de farmácia que essas informações sejam mantidas em segredo. Muito bem, obrigada, Pam. Então, primeiro ponto que é fundamental, né, em relação a essa postura que se espera do atendente de farmácia, primeiro é manter sigilo. Professora, por que manter sigilo, né? É uma questão até óbvia que tudo que é compartilhado com a gente precisa guardar, desde até independente, né, se a pessoa pede segredo ou não. A partir do momento que foi confiado a você alguma informação, não há necessidade de passar adiante, a não ser que a pessoa peça que passe adiante, né? Mas, quando a gente fala sobre atendente de farmácia, a gente está falando sobre alguns assuntos que são delicados, né? Ou seja, o cliente que vem na farmácia, dependendo do que ele está procurando, dependendo da situação em que ele está vivenciando, né? Pode ser uma situação delicada, ele pode estar passando por um momento frágil, e eu, como atendente de farmácia, eu preciso ouvir o cliente, entender que essa informação não é por questão de amizade, né, de estar confiando a você por amigo, mas estar confiando em você como profissional da saúde. E essa informação é importante para a situação, né, em relação a medicamentos ou até como proceder. Por exemplo, né, vamos supor que eu chegue na farmácia, né, e eu vou pedir
teste de gravidez, mas eu não tenho namorado, eu não sou casada, então foi alguma coisa que aconteceu e para mim aquilo é novo, eu não contei para ninguém, então a primeira pessoa que está sabendo da situação é o farmacêutico, ou a farmacêutica, ou o atendente de farmácia. Por quê? Porque eu vou comprar isso numa farmácia, certo? A questão é, quem vai me atender tem que ser ético de forma a considerar essa informação como segredo de confessionário, né, como foi colocado ali, como se tivesse estar sendo contado com um padre, né, então tudo que eu ouço numa farmácia, tudo que é revelado a mim como atendente de farmácia ou farmacêutico, eu não posso sair por aí falando como se fosse fofoca ou contando de alguém que eu ouvi de alguém, né. Eu lembro de uma situação quando eu trabalhava em um banco, que eu não vou dizer qual é, né, houve um processo administrativo porque um funcionário nosso falou sobre uma vizinha dele que tinha conta no banco e caiu nos ouvidos dela que esse funcionário estava falando sobre situações que eram informações rosas dentro de casa e que de dentro de casa saiu, né, para os vizinhos. Então, é um assunto delicado quando você fala da vida de outra pessoa em termos de assuntos sigilosos, né? Então, certas informações não podem ser passadas adiante como uma conversa normal, assim, né? Contando sobre uma notícia que você viu na televisão, não é a mesma coisa, né? Então, aquilo que você ouve no teu ambiente de trabalho, aquilo, ele deve ser considerado segredo, né? Então, você não pode abrir esses assuntos como se fosse uma conversa normal, tá? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com essas questões, né? Então, um dos princípios, né, em relação à ética é manter sigilo. Tudo que você vier a ouvir, você mantém sigilo, tá? Depois, então, seja discreto. Gisele, vai ler pra gente? Sim, dá para me ouvir direitinho aí, prof? Sim, sim. Ah, tá. Seja discreto. Durante um atendimento, existem algumas situações que podem ser constrangedoras para alguns clientes. Por exemplo, uma mulher comprando absorventes, sabonete íntimo, etc., com um atendente de farmácia do sexo masculino. Da mesma maneira, um homem ou adolescente que entra na farmácia com o intuito de comprar um preservativo, gel para lubrificação íntima ou comprimido para disfunção sexual, e são abordados por uma atendente de farmácia. Em ambas as situações, pode haver constrangimento pelo cliente. Com isso, competirá ao atendente agir da melhor maneira possível para evitar essa situação, devendo atuar de maneira natural e sem admiração pela compra, mostrando ao cliente que isso é algo natural. Além disso, o atendente jamais deve se dirigir a um colega de trabalho perguntando algo em voz alta sobre o produto desejado pelo cliente. Essas e outras situações são comuns em uma farmácia, e o atendente deve sempre ter o bom senso e agir com discrição. Ok, obrigada, Gisele. Nada. Então, primeiro, mantenha sigilo. O segundo, ser discreto, né? E daí você vai me perguntar por que ser discreto? Conforme a gente viu aqui na leitura, né? As pessoas que vão à farmácia vão comprar certos medicamentos, né? Ou certos objetos em que vão trazer, talvez, algum constrangimento, né? Então, o que eu devo fazer como atendente de farmácia, mesmo que para mim seja algo novo, né, e assustador, de primeiro momento eu preciso absorver aquela situação e como profissional e como ético, né, respeitando o próximo, respeitando o meu cliente, eu devo fazer com que ele se sinta à vontade com essa situação e não constrangê-lo. Então, eu preciso fazer com que ele sinta que isso é normal, certo? E como é que eu vou agir dessa forma? Primeiro, não olhando, né, fazendo aquele olhar para um outro atendente ou para o farmacêutico, né? Olha, aquele menino vindo comprar comprimido para disfunção sexual, né? Ou então aquele olhar para aquela menina novinha vindo comprar
lubrificante, certo? Ou então, deixa eu ver aqui, preservativo, ou então um adolescente, um rapaz, né, comprando absorvente, certo? Então, eu não posso, de maneira alguma, constranger os meus clientes, mesmo que para mim pareça algo anormal. Eu primeiro tenho que deixar de lado as minhas opiniões, as minhas colocações individuais. Eu tenho que lembrar que eu sou um profissional e como profissional e ético, eu tenho que fazer que aquela situação ela pareça ser normal, certo? Ou seja, né, fazer com que o meu cliente se sinta à vontade, entendendo que aquilo ali acontece o tempo todo e é totalmente normal e ele se sinta à vontade. Isso por quê? Porque eu, como atendente de farmácia, primeiro, eu tenho que manter sigilo sobre as informações que eu ouço ali e eu tenho que ser discreto também, certo? Com isso, eu não posso fazer aqueles olhares, né, como se eu estivesse julgando as ações e atitudes dos meus clientes. Então, a primeira coisa é sempre fazer com que tudo ali seja ou pareça, né, para o meu cliente que é algo normal. Isso eu vou estar usando de bom senso, né? Há dois pontos fundamentais aqui, então, é fazer com que o cliente se sinta à vontade, né? E o outro procedimento é nunca gritar, né, para um outro atendente perguntando sobre algo que você tem dúvida, né? Por exemplo, o cliente entra dentro da farmácia perguntando sobre remédio para hemorroida, né? E você, como é algo natural, muitos clientes vêm perguntar sobre isso, você está num ambiente que para você já está há anos ali, isso é natural, mas para o cliente não é algo natural. Então, eu simplesmente berro lá para trás, para o depósito, e pergunto: fulano de tal, tem remédio para hemorroida? Como é que vai ficar o meu cliente ali, né? Nesse momento, para mim pode ser normal, ou até posso fazer graça com isso. Mas para o cliente não vai ser engraçado, para o cliente vai ser desconfortável, né? Lembrando, então, como atendente de farmácia, eu tenho que fazer com que ele se sinta à vontade, certo? Então, dois pontos fundamentais aqui. Primeiro, no momento em que o atendente de farmácia, para ele é novidade, né? Então, ele tem que esquecer que é novidade, fazer com que o cliente se sinta à vontade e que isso é algo normal. Ou, ao contrário, o atendente de farmácia já está tanto tempo ouvindo aquilo ali, para ele é tão normal, mas para o meu cliente não é normal. Então, como atendente de farmácia um pouco mais antigo, mais velho e que para mim é normal, eu também tenho que considerar essa questão da ética e respeito ao outro, né? E lembrar que eu posso estar constrangendo o meu cliente. Então, ao contrário, aí eu também tenho que saber me comportar nesse momento, né? E não gritar para o atendente, né, que está lá no depósito, ou para o farmacêutico, perguntando sobre algum remédio ou medicamento em que o meu cliente vai ficar constrangido, certo? Conseguiram entender aqui, então, sobre ser discreto? Tranquilo? Sim. Então, tá bom. Daiane, eu vou pedir para você ler, então, para a gente. Apenas prometa aquilo que consegue cumprir. Pode ser? Ok. Em um atendimento, jamais deve acontecer a promessa de produtos, prazos ou condições de pagamento impossíveis de serem cumpridas. Situações em que, por exemplo, é prometida a entrega de algum produto para o cliente, mas não se concretiza. Cria uma relação comprometedora para atendimento de farmácia, diminuindo a credibilidade da farmácia. Para situações em que se envolve essa temática, o atendente deve agir de maneira sincera e verdadeira, explicando as reais situações envolvendo ao atendimento, seja na promessa de um produto, prazo de pagamento e etc. Então, vimos que primeiro é manter sigilo, segundo, ser discreto. Rosenilda, boa noite, seja bem-vinda, feliz 2021.
Boa noite, professora. Me atrasei um pouco. Boa noite, pessoal. Obrigada. Feliz 2021 para todos também. Ok, vamos continuar então. Lembrando, né, sobre a postura do farmacêutico, né, em relação à ética na farmácia. Primeiro, mantenha sigilo. Segundo, seja discreto. Terceiro, apenas prometa aquilo que consegue cumprir. Gente, quando a gente fala sobre atendimento de uma forma geral, tá, de qualquer estabelecimento, prometer algo que a gente não vai cumprir é um dos pontos mais negativos quando a gente fala sobre atendimento ao cliente. Por quê? Você vai deixar esse cliente irritado, né? E você pode correr o risco de perder este cliente porque você prometeu e não cumpriu. Quando a gente fala sobre atendente de farmácia, há 2 pontos aqui. Primeiro, como atendente, você não pode se comprometer. Porque se você promete e não vai cumprir, vai deixar esse cliente irritado e a farmácia pode perder esse cliente, você como atendente também pode perder esse cliente. Mas um ponto fundamental que a gente precisa entender é a responsabilidade, ou seja, a responsabilidade do teu cargo. Então, você como atendente de farmácia, até que ponto você tem autonomia, certo? Então, eu não posso me comprometer com algo que eu não tenho autonomia para tomar decisão ou para realizar. Por exemplo, tem um medicamento que o cliente veio pedir, você atendeu esse cliente e esse medicamento não tem na loja, certo? Você, como está por dentro das coisas que acontecem dentro da farmácia, sabe que vai ser feito o pedido no dia seguinte e que vai ser pedido esse medicamento. Mas você não é responsável pelo pedido dos medicamentos. Você não é responsável por fazer os pedidos. Você simplesmente sabe que as coisas acontecem ali dentro porque você convive ali, mas você não tem autonomia para pedir, você não é responsável pelo pedido. Mas você se compromete porque você sabe. Então, você tem uma informação. Você se compromete com esse cliente porque você quer atender bem. E daí, na semana seguinte, o cliente vem buscar, você se comprometeu a entregar esse medicamento, sabia que haveria pedido, mas você não é responsável pelo pedido, e o pedido não aconteceu, porque você não é o responsável pelo pedido. Quem seria responsável pelo pedido acabou não fazendo o pedido, então não tem o medicamento. Ou seja, você não vai conseguir cumprir aquilo com que você se comprometeu com esse cliente. Então, como atendente de farmácia, você tem que proceder de forma ética, respeitando o próximo, respeitando até a si mesmo também, sabendo qual é o teu limite. Então, como atendente de farmácia, quais são as minhas atividades, né? Até que ponto eu tenho autonomia? Até que ponto foi me dado autonomia? Então, eu não posso usar informações das quais eu sei. Eu preciso, sim, saber até onde eu posso ir. Quais são os meus limites? Até onde eu tenho autonomia? Né? O que eu posso me comprometer a entregar para o meu cliente, porque eu sou responsável por aquela ação e atitude, tá? Caso contrário, eu não posso me comprometer. Porque até mesmo sendo responsável, por exemplo, tá? Exemplificando aqui, até mesmo eu sendo responsável por compras, e eu faço um pedido, mas pode acontecer de não chegar aquilo que eu pedi. Então, eu sou responsável, eu fiz o que foi pedido, mas por algum eventual problema, o representante, né, o meu fornecedor não fez a entrega do material que eu pedi, e eu vou ficar devendo para o meu cliente. Isso falando sobre ser responsável, né, pelo setor de compras e realizar a compra, e mesmo assim ainda não conseguir fazer a entrega. Aí pensa agora quando eu sou um atendente de farmácia, que eu não sou responsável pela ação e me comprometi. Então, a responsabilidade não é minha, mas a responsabilidade da ação, ela se torna um pouco maior, porque eu me comprometi com algo que eu nem poderia me comprometer, porque não é da minha alçada. Vocês conseguiram entender o que a professora está tentando falar aqui para vocês? Então, quando a gente fala sobre apenas prometa aquilo que você consegue cumprir,
é dentro daquilo que você tem autonomia, aquilo que você sabe que vai conseguir entregar, ok? Então, aqui, o que a gente sugere, né? Sempre usar de sinceridade e verdade. Se não tem o medicamento, não tem o medicamento, você tenta fazer o possível, entrando em contato com outras filiais, ver se você consegue encontrar em outro lugar, mas não se comprometa a entregar algo que você não tem autonomia para fazer, certo? Porque você vai estar prejudicando tanto você como atendente, quanto a farmácia a qual você presta o serviço, né? Então, é uma situação um pouco complicada. Seguindo, então, dentro desse comportamento, né? Dentro dessa postura que se espera do atendente de farmácia, nós vimos, mantenha sigilo, seja discreto, apenas prometa aquilo que consegue cumprir, e nós temos aqui agora, separe o profissional do pessoal, que eu vou pedir para a Rosenilda ler para a gente. E depois nós temos ética com a decisão médica ou farmacêutica, que eu vou pedir para a Carol, Carolina Gonçalves, para terminar. Separa o profissional do pessoal. Está escutando, prof? Isso, pode ler para a gente. Um cliente é um cliente, assim como um profissional é um profissional. O balcão de uma farmácia é um local onde muitas vezes se formam relações pessoais e amizades entre clientes e seus prestadores de serviço, seja o atendente de farmácia ou farmacêutico. No entanto, isso ocorre de maneira natural e comedida. Por isso, é inadequado para um atendente de farmácia buscar intimidade com seu cliente. O atendimento em uma farmácia é algo profissional e deve-se abordar assuntos relacionados à necessidade do cliente. É extremamente inconveniente o atendente expor seus problemas pessoais aos seus clientes e até mesmo aos seus colegas de trabalho. As situações e problemas pessoais devem ser resolvidos em casa e não trazidos para o ambiente de trabalho. Perfeito. Então, separar o profissional do pessoal é exatamente aquele momento em que você, como atendente de farmácia, está ali há um longo tempo agora, né, trabalhando na farmácia, e os clientes que provavelmente trabalham ali em alguns ambientes, né, profissionais, lojas, restaurantes, né, outros comércios, né, ali por perto, e acabam vindo com frequência na farmácia e passam a ser mais que clientes e tornam-se colegas e até amigos, né? E assim, às vezes, se formam amizades. Mas o que eu devo fazer? Eu devo separar exatamente o profissional do pessoal, ou seja, naquele momento em que eu estou trabalhando dentro da farmácia, eu sou o atendente de farmácia, e eu não posso esquecer que eu sou um atendente de farmácia. Ah, mas abre uma exceção, nós somos colegas, nós somos amigos, nós somos colegas e amigos depois do horário de trabalho. Concordam comigo? Ou até dentro do horário de almoço, ou até dentro do horário do café. Mas passando isso, gente, a gente precisa entender que a ética, o respeito, ele está relacionado exatamente a essa minha postura profissional, né? Que vem essa questão da ética, da moral, de valores, de princípios, que é exatamente essa postura que se espera do atendente de farmácia, é isso de qualquer profissional, certo? Que eu separe o profissional do pessoal. Então, quando um amigo ou um colega em que você está se relacionando, né, e ele vem constantemente na farmácia e então vai pedir uma ajudinha, né, vai pedir uma exceção em nome da amizade. E isso a gente tem que cuidar muito, porque a gente precisa separar. Tanto coisas que acontecem dentro de casa, quando você vai para a empresa, né, não vou dizer para você assim,
você tem que desligar. Eu não vou pedir para você algo impossível, né? Porque a gente também tem essa questão. A gente aqui, como professor, está sendo profissional, certo? Então, eu tenho o meu papel como profissional, que é estar aqui com vocês e passando a informação que eu tenho, né? Todo o conteúdo que eu posso passar para vocês nesses minutos que a gente fica junto, mas eu não consigo desligar totalmente da preocupação que eu tenho com as minhas filhas, né? Que estão na casa da avó, né? Como aconteceu semana passada da minha filha ficar doentinha, então você não consegue desligar. Mas como profissional, eu tenho que saber que nesse momento eu tenho os meus minutos aqui com vocês, né? Celular fica pertinho, se entrar uma mensagem, né? Então eu fico só acompanhando, depois que terminar aqui, eu dar atenção para as minhas filhas, mas nesse momento eu estou com vocês. Então, como profissional, como postura ética, né, com respeito, que é essa que é a questão. Por que a ética está ligada ao respeito? Porque para que eu possa ser ético, eu tenho que entender que eu tenho que estar respeitando o próximo, né, a empatia, me colocar no lugar do outro, certo? Então, eu tenho que levar em consideração de que você, onde você está agora, né, você abriu mão de certas coisas para poder estar aqui, dedicando-se esse tempo para aprender. Então, eu tenho que estar aqui dedicando meu tempo a ensinar, certo? Assim também como o profissional, o atendente de farmácia, no momento que vai estar atuando profissionalmente. Ele vai estar ali dedicando o seu tempo a atuar como profissional. E eu não posso esquecer que toda ação tem sua reação, né? Então, no momento em que eu abro uma exceção, eu não vou abrir uma só, porque eu vou fazer outras amizades também, e outras pessoas também vão pedir, e alguém um dia vai ficar sabendo, né? Aí eu tenho meus colegas de trabalho, eu tenho os meus chefes, e isso pode vir a me prejudicar. Então, a pergunta que eu faço é: vale a pena ser ético? Vale? É fácil? Aí que vem a questão. Às vezes não é. Às vezes você dizer não para alguém, né, é complicado. Principalmente quando a gente faz troca de favores, né? Você faz isso para mim, eu faço isso para você. Mas existe a consequência, né? Então a gente tem que cuidar muito com a postura que nós vamos ter como profissionais, tá? Sempre levando em consideração essa questão da ética, do respeito ao próximo. Então, separar o profissional do pessoal, ele é muito importante, certo? Essa questão da amizade, né, no local de trabalho, levando um relacionamento de atendente de farmácia, né, de cliente com atendente, a um nível em que você vai se deixar envolver por confundir profissional com pessoal. Essa que é a questão, certo? A gente não confundir. Então, você saber onde você está, que o ambiente onde você está, o seu local de trabalho, e daí você não pode misturar as coisas. É isso que a gente está abrangendo aqui, certo? Então, separar o profissional do pessoal, ok? Seguindo adiante, então, a Carol tá aí. Pode ler para a gente: ética com a decisão médica ou farmacêutica. Esse é um assunto também bem importante e que diz respeito a essa postura como atendente de farmácia, certo? Carol? Ui. Ah, tá. Carol colocou que o áudio não está funcionando, então ela não vai conseguir ler para a gente. Maria Félix, tudo bem, tá? Não tem problema, Carol. Maria Félix, pode ler para a gente? Não sei se eu já te pedi para ler, acho que não. Oi. Oi. Ética com a decisão médica ou farmacêutica. Há situações em que o atendente de farmácia não concordará ou achará estranho o tratamento proposto para o cliente, porém, essas situações jamais o atendente deve expor sua opinião ao cliente, mas se entrar em contato com o
prescritor seja o médico ou o farmacêutico. Caso o atendente questione o tratamento na frente do cliente, possivelmente esta atitude deixa-a inseguro e confuso, trazendo dúvida em relação ao seu próprio tratamento. O cliente muitas vezes não tem conhecimento apropriado para questionar um tratamento proposto e muito menos para discutir a dúvida do atendente de farmácia. Por isso, esta relação deve ser feita com profissionais de saúde que dominam o assunto. Em um ambiente de farmácia, é vital o zelo pelos valores morais praticado com o objetivo de garantir o respeito ao ser humano por meio de ética profissional. Por isso, é indispensável que o atendimento de farmácia tenha a percepção necessária para que o trabalho esteja alicerçado em princípios éticos e morais. Se o objetivo do trabalho em uma farmácia é repassar medicamentos, perfumarias, cosméticos, entre outros, e oferecer serviço como aflição na pressão arterial, dosagem de glicemia e atenção farmacêutica, os funcionários deste estabelecimento devem ter a sensibilidade para que o atendimento ofertado a todos os clientes ocorra de forma igualitária. E tratamento igualitário não quer dizer tratamento igual, muito pelo contrário. Caso as pessoas são distintas nas suas peculiaridades, cada atendimento deverá ser personalizado e direcionado para as necessidades individuais. Porém, acima de tudo, deve fazê-lo com muito respeito e principalmente com ética profissional. Ok. Obrigada, Maria Félix. Para terminar, então, ética com a decisão médica ou farmacêutica, né? O que o contexto que o texto está abrangendo? Quando o cliente ele vem na farmácia e ele pede o medicamento, né? Primeiro, a gente deve considerar que ele está sensibilizado, né? Ele deve estar emocionalmente abalado, ele vai estar passando por um tratamento, às vezes não tem dinheiro para aquilo, mas é saúde que a gente está falando, então ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para poder fazer um pagamento, então ele já vai estar sensibilizado, né? Considerando isso, nós temos a questão do tratamento, às vezes o cliente ele não tem noção nem do que está fazendo, mas ele está seguindo as ordens ou do médico ou do farmacêutico. E o atendente de farmácia, então, traz um questionamento, uma dúvida, né? Traz aquela pulguinha na orelha do cliente, e isso não é permitido, né? Isso não faz parte da postura que se espera. Por quê? Porque você está colocando em questão ali, em dúvida, né? Esse tratamento em que foi colocado por um médico, por um farmacêutico. Aí você lê, né, a prescrição médica ali e, por sua vasta experiência, já observa que o que ele está fazendo ali pode ser resolvido com um chá de camomila, né, com uma misturinha de óleo com fermento, certo? Passar numa folha de boldo, colocar na ferida, e daí você vê, mas isso aí a minha mãe resolveu, né, com a experiência da minha avó e deu certo. E daí você questiona o tratamento na frente do cliente, né? Então, isso não é permitido, né? De forma alguma, você como atendente colocar em questionamento um tratamento em que o cliente traz para comprar o medicamento e seguir esse tratamento. Então, levando em consideração de que ele está num momento frágil emocionalmente,
trazer ainda mais dúvidas para esse cliente. Então, se você tiver alguma dúvida em relação ao tratamento, porque você já é atendente há um longo tempo, então você já viu que esses medicamentos não funcionam, então você tem alguma dúvida em relação a isso, você tem que falar com o profissional. Aí você tem que falar com o médico que prescreveu, ou com o farmacêutico ali da farmácia mesmo, ou com o próprio farmacêutico que prescreveu, mas nunca com o cliente. Se tiver alguma dúvida, você não pode falar com o cliente, você tem que falar com o farmacêutico ou com o médico, porque a gente vai correr o risco de deixar o cliente com mais dúvida, certo? E daí isso pode ocorrer em problemas um pouco mais graves em relação a você como atendente, tá? Então, a ideia é que nunca deixar o nosso cliente confuso ou inseguro sobre um tratamento. Então, se você tiver algum questionamento, tem que ser com um profissional da saúde e não com o próprio cliente, certo? Isso estamos aqui levando em consideração essa questão de princípios, de valores, de moral, de ética, né? Que está correlacionado com a palavra respeito. Então, se eu respeito o outro, se eu respeito o meu trabalho, se eu respeito as pessoas, automaticamente eu vou ser ético também. Para finalizar, então, lá na página 72, bem no finalzinho, diz assim, ó, finalizando o tema, uma frase de reflexão de Oscar Wilde. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando não há ninguém olhando, chamamos de caráter. Então, coisas que você faz quando ninguém está vendo, então, estamos falando sobre o teu caráter. Quando nós estamos fazendo coisas relacionadas onde todos podem ver, estamos falando sobre ética. Certo? Gente, seguindo as páginas, na página 73 da apostilinha de vocês, que vocês estão acompanhando, temos um exercício que eu vou pedir para vocês realizarem, vou dar alguns minutos para vocês, e podem tirar a fotinha e mandar no WhatsApp para mim, tá? Prof, Oi? mas a gente já fez esse exercício, pelo menos eu já fiz na outra Prof, aula. a gente já fez esse exercício. Ah, então perfeito. Ótimo. Pois Como é, vocês diriam? eu estranhei que a prof estava dando... Oi? Desculpa, pode falar, professor. Sim, pode falar. Porque o que a gente está vendo aqui é assunto que a gente já viu, mas eu estou abrangendo de volta, né? E a gente falou sobre ética, né? Sim. Na última aula. Isso. Na Então última tá, se já foi feito, aula. melhor ainda, tá? Já fez. Isso. Então tá, quem ainda não fez, daí pode fazer, tira a fotinho e manda no WhatsApp para mim, tá? Para não ficar faltando a notinha. Seguindo, então, em relação à ética e valores, né, que a gente viu aquele vídeo, foi respondido aquelas perguntas que foi passado para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, falamos sobre ética e comportamento profissional, né? Conforme está aparecendo ali para vocês na apresentação do PowerPoint. Seguindo ali a apresentação do PowerPoint, tem essa imagem aqui da viagem. Aí eu comecei com vocês aquela dinâmica da viagem, né? Nós chegamos a terminar. A viagem aqui é uma dinâmica. Eu assisti na aula, sim, professora. Para a gente saber quais são os nossos valores. A professora pediu para fazer. É como se a gente fosse para uma ilha e daí você teria que levar 15 itens, entre os 15, entre coisas e pessoas, aí você iria tirar 10, iria levar só 5. Fizemos essa dinâmica?
Sim, foi feito também. Sim. Então tá. Para definir, então, exatamente quais são os nossos valores, certo? Então, quais são os meus valores? Quais são os seus valores? Vocês podem falar para mim quais são os valores que vocês conseguiram estipular para vocês? Não sei se vocês conseguiram ou chegaram a passar para mim quais eram os valores, mas eu vou colocar aqui, ó, do professor Jader, deixar aqui para exemplificar, né, os meus valores. Família, fé, fazer o bem, comprometimento e atitude. Aqui ele colocou, então, quais os valores, né, que ele considera para a vida dele, né? E daí eu gostaria de saber quais são os valores de vocês. E depois a gente segue, então, com a peneirinha aqui da verdade, bondade e necessidade, tá? Então, quem quer falar? Não precisa ser todo mundo, pode ser 3 pessoas, tá? A Gisele, a Pamela e a Rosilda. É Rosilda, né? Ah, professora. Rosenilda. Rosenilda. Isso. Quais seriam, então, os valores para a vida de vocês? Eu posso falar os meus? Valores é o... Pode ser a Gisele primeiro, depois pode ser a Rose. Correto, eu aguardo. Ok. Valores é o que para mim se torna negociável, né? No caso, em questão eu coloquei religiosidade, tradições, bem material, costumes, status, limites. Isso. Esses seriam os teus valores, princípios de valores, Valores. Né? Uhum. A Carolina Gonçalves, colocou compromisso com o próximo e com a vida. Perfeito. Rosenilda, quer falar pra gente quais são os teus? Sim, daqueles 15 eu tirei 5 e coloquei, nomeei como os meus familiares, né? No caso, meu esposo, que é liderança, que vai mostrar o melhor caminho, né? Daí eu coloquei meus filhos, o Murilo e o Miguel, amor e felicidade. E a minha mãe, né, que ela inspira confiança, me dá conselho, essas coisas. E meu pai, que me inspira segurança. Eu me sinto segura com ele, né? Em cima disso que eu fiz os 5 itens ali que eu levaria, no caso, né? Dos 15 lá que a gente fez no começo. Sim, sim. Uhum. A dinâmica é exatamente para a gente poder conseguir definir quais são os nossos princípios e valores, ou seja, aquilo que a gente não abre mão, aquilo que a gente não negocia e aquilo que a gente negocia. Então, definindo como princípios e valores para a gente, né? Lembrando que princípios e valores é aquilo que nós temos como lei individual, que rege a vida da gente, que nos protege, né? Por isso que é tão importante. Pamela, quer falar quais são os teus? Então, professor, o meu é família, união, paz. Eu coloquei aqui no livro umas coisas nada a ver, na verdade. Coloquei Bíblia, que eu não tinha entendido no começo. Mas, enfim, é isso. A Bíblia, ela é o objeto, né? Mas aí qual é o sentimento que traz a Bíblia? Aí é isso que seria o princípio ou o valor, tá? Uhum. Não tá errado, tá bom? Mais alguém quer compartilhar? Sim, pode falar, Gisele. O que eu li ali foram os valores, né? O que para mim se torna negociável. Aí tem os princípios. O que jamais será negociável, que são os filhos, realização, alegria, amor incondicional, mãe, confidente, amiga, pai, porto seguro,
irmãs, confidentes, alegria, amor. É isso aí. Pelo que eu Perfeito. entendi, é assim, né? Os valores é o que para mim se torna negociável. E os princípios é o que jamais será negociável. Perfeito. Ai, que legal, gente. Vocês conseguiram entender, então, em suma, aquilo que a gente passou. Ou seja, a dinâmica seria exatamente uma questão de escolha, né? Então, a gente escolhe exatamente o que é mais importante para a gente, certo? E a gente, então, define o que é valor e o que é princípio. Então, princípio é aquilo que a gente não negocia, aquilo que a gente não abre mão. E valores, então, é aquilo que rege a tua vida, porém, em algum momento você pode negociar e abrir mão daquilo ali, certo? Definir, então, princípios e valores, tendo essa base, né, para a gente, fica melhor para a gente viver a vida, para a gente trabalhar, ser um excelente profissional, né, viver bem com os nossos familiares, definir os nossos planejamentos de vida, porque aí eu tenho definido exatamente o que é prioridade para mim, certo? Baseando, tendo isso, né, como base, fica muito melhor para definir aquilo que a gente vai tomando decisão ao longo da vida, certo? Seguindo, então, com a apresentação ali. Então, nós temos aqui 3 peneiras, né? Quando a gente fala sobre princípios e valores, né? Quais são esses valores que nós temos que levar em consideração na vida da gente, até em relação a tomar decisões, né? Quando a gente fala sobre atendente de farmácia, quando a gente fala sobre profissionalismo, né? Quando a gente fala sobre relacionamento, é bom a gente ter essas 3 palavrinhas na nossa cabeça, que são as peneiras, né? Então, quem já conhece essa historinha aí das peneiras? Alguém já conhece? O que seria a peneira, né? É exatamente um objeto em que ele é feito de rede, né? E que o que eu colocar nessa rede, nessa peneira, né? Que eu peneirar, que eu sacudir, ele vai passar. O que ele vai passar? Aquilo que for mais fininho, né? E a gente vai separando o que é mais fino e aquilo que não passa na peneira fica peneirado, então fica ali em cima, né? Então a peneira é exatamente para fazer separação, né? Então o que a gente pede nessa dinâmica, né? Nessa história é que você venha a peneirar tudo aquilo que vier diante de você ou para você, né? Normalmente a gente fala em relação a histórias que são contadas, né? A notícias, a informações, para não chamar tudo isso de fofoca, né? Então, tudo que vier aos teus ouvidos, que vier diante de você, você tem a escolha. A gente acabou de falar sobre ética. A ética nada mais é do que escolha, né? Então, para que eu possa ser ético, eu tenho que tomar decisões. Decisões vêm através de escolhas que eu vou tomar. Então, eu escolho se eu passo adiante o que eu escutei, o que eu ouvi. Diante do quê? De 3 peneiras que nós chamamos de verdade, bondade e necessidade. Então, se você ouviu algo sobre fulano, ciclano, sobre tua irmã, sobre tua mãe, né? Sobre alguém, às vezes, até que você nem conhece, alguém com quem você trabalha, uma informação, uma notícia, sobre a professora, né? Então, se você ouviu alguma coisa, o ideal é que essa informação, antes de você passar adiante, é que você passe nessas 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. O que é a verdade? É saber se essa informação ela é realmente verdadeira. Porque se ela não for verdadeira, ela já não passou na primeira peneira. Concordam comigo? Ela já foi avaliada e constatou que é mentira, então eu não tenho por que passar adiante.
Agora, se ela passa na primeira peneira, ela é uma informação verdadeira. Então, tem peso. É uma informação que é real, que é verdadeira. Eu não vou estar passando uma mentira adiante. É uma informação verdadeira, né? Constatou-se que não é fake news, é verdade. Porém, depois que eu vejo que ela é verdade, eu passo numa segunda peneira. E essa segunda peneira, ela se chama bondade. Por que eu preciso passar na bondade? Mesmo que ela seja verdadeira, vai fazer bem para a pessoa da qual faz parte dessa notícia, que eu passo essa informação adiante, vai fazer bem para a pessoa que vai ouvir essa informação? Se não, ela já não passou na peneira da bondade. Se ela passou, ou seja, é uma informação que é verdadeira e é uma informação que vai fazer bem, tanto para a pessoa que faz parte da informação, da história, ou para quem vai escutar. Mas mesmo assim, sendo verdade e sendo uma informação boa, eu ainda preciso passar pela última peneira, que é a necessidade. Se faz necessário eu passar essa informação adiante, será que as pessoas que vão ouvir precisam saber disso? Será que a pessoa que faz parte dessa informação precisa passar por isso? E então, eu passei pelas 3 peneiras, da verdade, da bondade e da necessidade de passar essa informação adiante. Quando eu passo as informações, as fofocas, as notícias, pelas 3 peneiras, então eu fico ciente, né, e eu tenho essa informação como algo que realmente ela tem peso, ela tem força, e eu posso passar isso adiante. Então, a peneira é exatamente aquele momento em que toda informação que vem para mim, eu vou peneirar, né? Eu vou analisar. E somente se ela for verdade, se ela for boa, e se for realmente necessário, eu passo essa informação adiante. Agora, se ela não passou pelas 3, então eu esqueço a situação e continuo adiante. As 3 peneiras, elas me fazem ver que a ética, que é a questão do respeito ao outro, faz com que a minha vida, nessa lei, né, de princípios e valores, passam a ter exatamente esse peso da ética e da moral, de ser uma pessoa boa, gentil e de que faz as coisas que realmente valem a pena. Quando a gente começa a usar a peneira da verdade, da bondade, da necessidade, eu começo a ganhar tempo, porque eu não vou gastar tempo com o que é desnecessário. Tá? Se a gente tivesse em sala de aula, eu iria pedir para vocês, juntas, fazerem agora o próximo passo, que é a carta de valores. O que seria a carta de valores? É a demonstração escrita dos valores definidos, que seria da sala, certo? Assim como uma empresa, né? Nós criamos valores, princípios, né? A missão e a visão da empresa. Assim também a gente precisa ter uma carta de valores exatamente da sala de aula, né? Ou então individual, certo? Então essa seria uma atividade que faríamos em sala de aula, mas hoje nós estamos online e eu já passei uma atividade para vocês relacionada. Deixa eu seguir adiante aqui para a gente entrar no próximo conteúdo, tá? O que eu vou compartilhar com vocês, então, é o próximo material que vai falar sobre marketing pessoal, tá?
Então, lembrando que os assuntos que a gente abrangeu, né, foram as funções de um atendente, né, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, ética e valores, que nós terminamos hoje. E agora nós vamos ver sobre marketing pessoal. Nós não vamos terminar hoje, nós vamos continuar semana que vem, tá? Mas vamos entrar então um pouquinho falando sobre esse assunto. Daí eu queria entender com vocês o que vocês entendem quando a gente fala marketing pessoal. Gisele, o que você entende por marketing pessoal? Marketing pessoal é o que tu apresenta, né? O que as pessoas vão ver em você. Ótimo. Acredito que seja isso. Que eles vão olhar para você e vão ver em você, na tua apresentação como pessoa, as características, como tu, enfim. Perfeito, é isso aí, Gisele. Perfeito. Maria Santos, o que você entende por marketing pessoal? Eu acho que é o que a gente representa, né? O que a pessoa representa para a sociedade, dentro do convívio no trabalho. Isso aí. Muito bem, isso mesmo. Maria Félix. É o que a gente representa mesmo, pela sociedade, né, que a gente mostra ser para a sociedade. Perfeito. Obrigada, Maria Félix. A Rosenilda, o que você entende por marketing pessoal? Eu imagino que seja a imagem da pessoa que ela transmite, ou o que você é ali você vai fazer o teu marketing, se você vai, a tua apresentação, como tu vai se apresentar, entendeu? Alguma coisa assim nesse sentido, eu imagino que seja um marketing pessoal, né? Tu vai expor as tuas ideias e vai dizer o que você é e a pessoa vai tentar entender, entendeu? Não vai vender tudo mais. Alguma coisa assim. Perfeito. Na verdade, todo mundo falou, né, corretamente, todo mundo mostra realmente com as suas próprias palavras que entende o que é o marketing pessoal, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ó, a Carol colocou aqui, né? Seria o modo de como nós apresentamos através da nossa agilidade de compromisso, dentre outras coisas. Muito bem. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês, então, aqui os slides, que talvez a gente não termine hoje, mas começamos pelo menos hoje e depois a gente dá continuidade, tá? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar aí. Ok. Então, né, quanto mais você se conhece, mais longe você vai. Quando a gente fala sobre marketing pessoal, a gente não pode deixar de falar também sobre autoconhecimento, tá? Então, até tinha comentado com vocês, se houvesse bastante frequência, eu iria dar um bônus para vocês, que seria trazer o material de oficina
na sala de aula, tá? Aí isso vai depender da minha avaliação agora em relação à frequência. Aí a gente traz, então, para a sala de aula autoconhecimento, tá? Mas, quando a gente fala sobre marketing pessoal, a gente está falando exatamente sobre o ato de nos conhecer. Por quê? Porque o marketing é fazer a propaganda de si mesmo, né? Mas como é que eu posso propagar algo que eu não conheço? Então, eu tenho que me conhecer. Então, seguindo adiante, aqui nós vamos falar sobre marketing, né? Então, imagine um novo produto com a pretensão de liderar o mercado em que vai atuar. Ou seja, pense agora, imagine um produto em que você quer lançar esse produto, né, com a intenção de que ele seja o melhor produto, certo? Que ele venha a liderar no mercado em que ele vai atuar, ele seja o número 1, seja o primeiro, certo? E que produto é esse, então? Um produto chamado você. Você é esse produto, certo? Mas como que eu vou fazer a propaganda? Como eu vou lançar um produto sem que eu não conheça esse produto, né? Então, vamos falar aqui um pouco sobre esse produto. Como que eu faço o marketing pessoal? Se a gente exemplificar através de um produto, a gente vai falar exatamente qual é o nome do produto, quais são as características do produto, quais são os pontos fortes desse produto, quais são os pontos fracos desse produto e quais são os diferenciais desse produto. Então, como é que eu posso me divulgar, como é que eu posso fazer o meu marketing se eu ainda não me conheço? Então, o autoconhecimento ele está ligado ao ato de me conhecer. E me conhecer são responder algumas perguntas, como, por exemplo, essas que eu fiz agora. Qual é o nome desse produto? Se o produto é você, qual é o seu nome? Quais são as tuas características? Quais são os teus pontos fortes? E quais são os teus pontos fracos? Quais são os teus defeitos? Quais são as tuas qualidades? Quais são os teus diferenciais? O que é aquilo que você faz que ninguém mais faz como você? Quais são as tuas características? O que descreve você? Certo? Então, a aula de hoje é marketing pessoal. Então, o que é o marketing pessoal? Você é a sua melhor marca, né? Então, quando a gente fala sobre marketing pessoal, é exatamente responder essas perguntas. Deixa eu voltar aqui. Com o intuito de se conhecer, certo? Então, essa atividade aqui é que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Mas a gente vai seguir adiante e depois eu volto aqui. Então, vamos lá. Você é a sua melhor marca. Primeiro, quando eu falo sobre marketing pessoal, não é propaganda enganosa. Marketing pessoal não é possível criar alternativa para se vender. Ou seja, eu não posso imaginar o que eu quero ser, eu não posso divulgar o que eu desejo ser, eu não posso divulgar o que eu acho que eu sou. O marketing pessoal ele só vai funcionar quando eu sei quem eu sou. Então, ele tem tudo a ver com verdade e não com mentiras, né? 2, ele não é uma ação isolada, ou seja, ele depende das ações planejadas e estruturadas. Então, eu preciso de um planejamento, eu preciso me conhecer de verdade, eu preciso ter uma estrutura, né, baseado naquilo que é real sobre mim mesma, ou mim mesma, né, baseando, então, para poder ter o meu marketing pessoal. Número 3, ele não é exibicionismo. Marketing pessoal, por isso que ele tem tudo a ver com a verdade, né, e não com aquilo que eu acho ou que eu quero fazer. Então, eu faço isso, eu faço aquilo, já tinha pensado nisso, não é relacionado a me promover, mas o marketing pessoal, ele está relacionado àquilo que é real, aquilo que eu sou de verdade. E ele não é egocentrismo, não
ouve e quer fazer tudo sozinho, né? Deixa comigo. Então, o marketing pessoal, ele está ligado àquilo que é real. Por que aquilo que é real, tá? Algo muito importante para a gente entender aqui. O marketing pessoal, ele precisa trazer à tona, que é através do autoconhecimento, tanto as partes positivas quanto as negativas. Porque as partes positivas sobre mim mesmo, eu vou estruturar, eu vou melhorar, e as ruins, então, eu vou trabalhar para que eu possa melhorar e ser uma pessoa melhor. Quando eu trabalho com a verdade, eu trago à tona aquilo que também não é bom, mas com a intenção de melhorar. Quando eu não trabalho com a verdade, eu vou escondendo aquilo que eu não sou, na verdade. Mas isso uma hora vai me sabotar, isso uma hora vai me trazer problemas. Então, quanto antes é melhor eu trabalhar a verdade sobre mim mesma, que é o autoconhecimento, do que eu ir escondendo quem eu sou de verdade. Consegue entender por que a gente trabalha o marketing pessoal? Não é somente com a intenção de divulgar quem eu sou, mas antes de divulgar quem eu sou, antes de mostrar quem eu sou, eu primeiro tenho que entender quem eu sou de verdade. Ok? Deu para entender, gente? Agora são 8h46. E eu vou pedir para vocês anotar. E eu vou tirar foto e mandar no grupo aqui também, tá? Esses pontos aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês, ó, que está no slide agora. Podem anotar, que é a tarefa que eu vou pedir para vocês realizarem, tá? Lembrando que não é algo muito fácil de se fazer e que leva um bom tempo. Gente, agora eu vou voar. Meu, muito legal agora esse negócio de trocar o fundo. Tô na praia. Ó, seguinte. Brinquei um pouquinho, né? Mas o que vocês têm que fazer agora é essa atividade que eu passei para vocês. Muito importante, tá? Quando a gente consegue definir exatamente essa questão. Deixa eu conversar um pouquinho sobre a atividade que vocês vão ter que fazer ali. Eu tirei a fotinha e mandei no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Então, quem faltou, que vai ver esse vídeo depois,
e quem está presente agora em sala de aula, então, a intenção, lembrando, é desenvolvimento pessoal, é desenvolver vocês, tá? E esse é um material que a gente utiliza exatamente para o autoconhecimento. Então, primeiro, nome do produto. Quem é o produto? É você. Qual é o seu nome? Ah, professora, meu nome é Rosenilda. É Rosenilda e o sobrenome, certo? Rose tá aí? Sim, prof, tô aqui. É Rosenilda do quê? Vidal Fernandes. Certo. O que eu quero que vocês façam, tá? Que vocês descubram o significado do nome de vocês. Não somente o primeiro nome, mas o nome e sobrenome de vocês, tá? Por quê? Porque isso diz muito a respeito da gente. Segundo, as características do produto. Quem é o produto? Você. Quais são as suas características? Quais são as suas características físicas? Quais são as suas características como pessoa, tá? Depois, então, quais são os teus pontos fortes? Quais são as suas qualidades, né? Entre os teus valores e princípios, tá? Quais são os teus pontos fracos? Quais são os seus defeitos? Né? Quais são os defeitos? Quais são os teus pontos fracos? No caso, o que é aquilo que pode te esmurecer, te desmotivar, certo? Te parar. Quais são os teus pontos fracos? Quais são os teus pontos fortes? O que te motiva? O que te faz seguir adiante? Quais são as tuas qualidades? Certo? O que você sabe fazer? Quais são as tuas habilidades? E quais são os teus diferenciais? Quais são os diferenciais desse produto? Quem é o produto? Você. Quais são os teus diferenciais? O que você faz que ninguém mais faz? Certo? Então, respondendo tudo isso aqui, a gente vai ter um pouco de conhecimento sobre você mesmo, né? Ou você mesmo. E aqui começa, então, um pouquinho do autoconhecimento. Para, então, fazer o marketing pessoal, ou seja, a autopropaganda, divulgar a si mesmo. Daí a gente vai entender como fazer isso, tá? Então, a atividade de hoje seria exatamente realizar isso aqui. Vou perguntar para vocês, então, se tem alguma dúvida sobre isso, para a gente se encontrar, então, na semana que vem e vocês trazerem isso respondido. Alguma dúvida, meninas? Mas a gente precisa fazer e mandar a foto para a professora ou só fazer e trazer na próxima aula? Não. Gostaria que vocês fizessem, tá? Se dediquem a fazer isso, não como um trabalho para entregar, mas para que vocês possam se descobrir, tá? E tragam daí na semana que vem, que daí a gente vai conversar sobre esse assunto. Tranquilo. Tá ok, obrigada. Então, meninas, a gente se vê semana que vem. Há alguma dúvida? Alguma dúvida? Os cavalos estão chegando. Gente, muito legal esse aqui. Eu tô brincando aqui ó, com os meus fundos aqui, ó. Agora eu vou ser um astronauta. Então, meninas, alguma dúvida? Tá tudo certo? Tudo certo. Não faz. Então tá. Semana que vem, então, a gente volta a se encontrar. Ok. Uma boa semana para todas vocês. Obrigada. Beijo no coração. Obrigada, igualmente. E a gente se vê, então, não sei se vai ser pessoalmente ou se vai ser online, isso vai depender da situação, mas a gente se encontra, então, semana que vem, tá? Ok. Tá Beijo. ok, boa noite. Boa Beijo. noite também, boa semana e até semana que vem. Beijo, boa semana a todos. Até. Tchau, queridas.
Tchau.